Olá, este é o último dia do nosso curso de fotografia com celular para o meu negócio, aqui pela TV e web TV Tech Jundiaí. Oi, Grace, tudo bem? Chegamos à última aula, hein? Isso mesmo, passa tão rapidinho, mas a última aula também é o momento de a gente fazer um checklist, fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu, para saber se a gente adquiriu conhecimento, também para não esquecer de nenhum processo na hora de colocar em prática, né? Lembrando que a gente começou falando de planejamento, então a gente tem que terminar também colocando em prática o planejamento. E aí a gente vai lá que eu coloquei alguns pontos, né, para relembrar vocês de alguns detalhes que são tão importantes na hora de fotografar, mas às vezes a gente deixa passar, sabe? Olha lá, no número 1 eu coloquei manter sempre a lente do celular limpa. Você já pensou em alguma vez em limpar a lente do seu celular antes de começar a fotografar? É muito comum, né? Porque é muito comum a gente não pensar nisso, né? Porque a gente coloca ele no bolso, na bolsa, coloca na mesa, pega, né? E a própria gordura, às vezes, da nossa mão, sujeira, né, do ambiente, a lente é tão delicadinha, pode ficar alguma sujeira lá. Então, isso pode, às vezes, atrapalhar na sua foto. Então, às vezes, se a foto está embaçada, às vezes, também não é falta de foco. Às vezes, pode ser sujeira na lente. Então, é um hábito, né, que a gente tem que criar em limpar essa lente. Não é limpar de qualquer forma, né? Então, é ter uma flanelinha aí adequada. Hoje, a gente tem alguns produtos que são spray, próprio para limpeza de tela, de TV, de computador, de celular, né? Mas nunca espirrar o spray direto no aparelho. Espirra na flanela, na esponjinha adequada, tá? Na esponjinha que é macia e passa na lente, né? Ah, estou lá na correria, não tenho esse material, não tenho nada, posso improvisar? Pode, tá? Mas, por exemplo, a gente tem muito hábito às vezes de fazer isso, né? Limpa o verso aqui da ponta da camiseta, legal. Agora não vai pegar um pano áspero, não vai pegar um tecido exposto, porque isso de repente pode estar arriscando ainda mais a sua lente, tá? Então esse é um ponto para a gente pensar, para não perder qualidade e para manter a sua lente sempre com cuidado. Até mesmo na hora de guardar o seu celular, é muito comum que a gente coloque ele na mesa, né? Ou às vezes quando cai no chão de riscar. Então uma capinha que proteja a sua câmera, que hoje é mais utilizada do que nunca, né? Eu falo que a gente utiliza mais o celular para a gente se comunicar com foto, do que em si, muitas vezes, com ligação, né? Que a princípio era a ideia dele. Então, cuidar da sua câmera, do seu aparelho, vai evitar problemas aí de repente você não ficar na mão com uma tela trincada, com uma tela riscada ou com uma foto embaçada. E a gente vai revisar um pouquinho, né, do modo macro, modo paisagem, na verdade não em si uma revisão, mas lembrar que você tem essas funções no seu celular para te ajudar. Então a gente tem desde o modo automático, que geralmente é anunciado pela câmera verdinha, a gente tem o modo manual, onde a gente vai falar de ISO, diafragma, obturador, lembrando que não são todos os aparelhos que acompanham. A gente tem o modo Pro, que é onde vai estar, às vezes, vai estar o ISO, a compensação de exposição, o modo HDR, o modo manual, tudo escondidinho aí dentro dele, mas a gente também tem a função macro, a função paisagem, a função velocidade, que são modos pré-programados, já com regulagens adequadas a cada temática, que nós vimos nas aulas anteriores. Então, o modo macro vai fotografar pequenos detalhes, vai deixar um fundo desfocado, respeitando a distância de 10 a 15 centímetros do aparelho celular até o produto, porque senão a sua câmera não enxerga. O modo paisagem, que ele pode ser adequado a uma gama maior de produtos. Então, na ocasião, nós tínhamos visto vários batons, né, um ao lado do outro. Ou se de repente você tem uma variedade de celular, você tem uma loja de celular, vai fotografar todos um ao lado do outro, o modo paisagem pode ser adequado a essa temática. Então tem mais de 1, 2, 3 produtos, utiliza esse modo que ele vai dar uma definição bem ampla na sua fotografia, tá? Então os modos macro, pré-programado, paisagem, esporte também, que é aquele que vai priorizar uma foto com um movimento maior. Então se você de repente vende algum produto que é um produto em movimento, uma bicicleta, vende um brinquedo infantil, né, uma bicicleta infantil, um patinete, um patins, e quer fotografar de forma diferente, utiliza esse modo velocidade para estar garantindo
a definição na sua imagem na questão de não estar borrada, né, de congelar o momento exato de cada movimento. Então, saber adequar nesse ponto 2 é muito importante você conhecer cada modo que tem na sua câmera, das variedades que ele pode te oferecer e adequar ele ao seu produto. Ajuste de foco. É um assunto que ele é bem curtinho, é bem prático e objetivo, mas que a gente nem acaba falando isso antes porque ele é direto na prática, né? Quando a gente vai fotografar, a gente sabe que na tela do nosso celular ou tem uma bolinha de foco, ou tem um quadradinho, ou de repente tem até mais do que 1, 2, 3 pontos de foco, né? Quando a gente fotografa, não é direto só apertando o botãozinho onde vai fazer a foto. A gente tem que definir o nosso ponto de foco. Então, na sua tela do seu celular, você vai estar vendo a sua imagem, o seu produto, você pode ter um prato de comida bem apresentável e um copo de suco. De repente, se o copo de suco estiver um pouquinho mais atrás do prato de comida, o seu foco principal é aonde? Eu acredito que no prato de comida, o produto principal mais à frente. Então, o seu foco, a hora que você for fotografar, fazer a imagem, essa imagem, você tem que apertar com o dedinho lá na tela, bem em cima do prato, para que a sua câmera entenda que o foco é naquele lugar, é naquele ponto, tá? Muitas vezes, alguns alunos retornam com fotos sem o foco definido, por esquecimento de apertar mesmo na tela, onde quer definir essa imagem, tá? Essa qualidade do seu foco. E como ele não tem nenhum ajuste, nenhum ícone, né? Ele está ali na tela presente, é uma coisa que às vezes a gente esquece, tá? Então, não esquecer de pôr o dedinho ali no foco do que você quer fotografar. Número 4, não utilizar o zoom. Por que não utilizar o zoom? No celular, o zoom que a gente utiliza é o zoom mecânico, tá? Perdão, no celular a gente utiliza o zoom digital, na câmera a gente utiliza o zoom mecânico. Então, no celular, a gente fotografa a nossa imagem, a gente visualiza a nossa imagem e a partir dessa visualização, a gente aproxima ela, a gente puxa ela, a gente distorce ela, entre aspas, tá? Literalmente, ela não fica literalmente distorcida, mas é como se a gente esticasse para ver essa imagem mais próxima, tá? Porque a gente não tem aquela lente igual das câmeras profissionais que saem, né, para fora do celular. Aquele sim é o zoom mecânico, né? Onde o equipamento é a máquina do celular, a máquina do zoom indo buscar a imagem, que é um zoom de qualidade. O do celular, o quanto mais próximo você conseguir chegar do seu produto, para você utilizar pouco esse foco, tá? Então, às vezes, se for necessário, pode sim utilizá-lo, porque ele está lá para isso, mas evita. De repente, você pode dar um passo mais à frente, chegar um pouquinho mais perto do seu produto e utilizar menos do zoom por ele ser digital e para não perder qualidade. Aí começa a aparecer todos os pixels ali, começa a ficar uma imagem com pouca definição, principalmente se esse zoom for usado em excesso, tá? For puxar muito detalhe, de repente muito de longe, tá? Grace, perdão te interromper. Nesse caso, eu posso usar a opção modo macro ao invés do zoom ou não? Existe um meio termo, né? O modo macro é até uma pergunta muito interessante. O modo macro, ele já vai nos dizer que é um produto que é bem detalhado e bem pequenininho, né? E que de repente a gente já tem um acesso a ele mais próximo e mais manuseável, a gente pode pôr ele mais próximo da gente, né? Quando a gente vai utilizar o zoom, a gente entende que de repente a gente não pode chegar até esse produto, né? Então, eu indicaria ficar nesse meio termo, né? Ou aproxima mais do seu produto, né? Chega mais perto do seu produto, mas não utilizar tanto o zoom. E aí no ponto 5, a gente vai falar sobre composição. Nós já falamos, tivemos uma aula só de composição aqui, né? E é um dos pontos mais cruciais, né, dentro da nossa fotografia, que é a organização do nosso material, a organização da nossa ideia. Então, antes de fotografar, é preciso que você separe todos os materiais que você tem. Então, eu vou fotografar uma bolsa artesanal que eu fiz, bacana. Separa a linha que você usou, separa o aplique que você usou, separa alguma coisa da embalagem que você vai fechar esse material para você fazer essa composição dessa imagem. E tenha outros materiais à mão, porque se de repente na hora de fotografar você não gostar da composição, não combinar, não ficar coerente, o que você faz? Você já muda de material, não perde tempo, você já tem uma outra opção. E se de repente você gostar das duas, você já tem uma foto diferente aí para utilizar em outra oportunidade, né? Então, quando a gente planeja a nossa composição, tem uma variedade de elementos, a gente tem um sucesso maior na hora de fotografar, um tempo reduzido na hora de fotografar, né? O planejamento ele vem justamente para isso, até mesmo na composição, né? O planejar vai reduzir
a hora prática, né, do vamos ver de fotografar ou de processar esse material diferente. Então, quanto mais você pensa, quanto mais você muda essa composição, quanto mais você treina essa composição, esse planejamento, o seu processo fotográfico vai diminuir, porque você vai adquirindo experiência, vai entendendo o que combina, o que não combina, qual luz que é adequada, qual composição que caiu bem para o meu produto ou não. E a hora que você definir uma composição, você também pode padronizar, né? Se de repente seu produto só muda de cor ou de modelo, você pode padronizar aquele modo de fotografar para ficar tudo igual, fica até bacana, fica harmônico aí no seu catálogo. O celular, como segurar o celular, né? Tem gente que me pergunta se fotografar com tripé é bacana. O tripé ajuda muito, principalmente quando de repente a gente precisa manusear algumas coisas ou quando você já tem um planejamento da área, né, da sua fotografia muito bem definido. Então, se você sabe que você não vai precisar de fotos mais próximas, fotos de ângulos diferentes, fotos de lados diferentes, o tripé ele vai te ajudar nisso, né? Porque você vai colocar ele lá, você vai definir certo, você só vai mudando os produtos de lugar, vão ficar todos no mesmo ângulo. Você consegue aquela ideia de padronizar a sua imagem, tá? Até mesmo porque ele dá uma estabilidade maior. Agora, se você vai fazer uma mudança de cenário, uma mudança de ambientação, eu sugiro que você segure com mais firmeza, né? Então, segurar o celular com as duas mãos, fechar os braços, vai te dar mais firmeza para isso. Quando a gente fica com o braço mais aberto, o nosso ponto de equilíbrio fica menor, né? Então, fechou o braço, aproximou ele do corpo, o celular fica mais firme e a gente não tem aquele problema de tremer ou de perder a qualidade da imagem aí no foco, porque não ficou definido na hora de se movimentar. Agora a gente vai falar de um ponto também muito importante e essencial, né? Porque quando a gente fala de fotografia, a gente fala de luz na nossa foto. Então, quanto mais luz eu tiver na minha fotografia, mais qualidade. E aí é onde a gente esbarra em todos os problemas, né? Por quê? Muitas vezes a gente não tem todos os equipamentos necessários, fontes de luz, ambiente adequado para isso. Então, sim, antes do planejamento, antes da ambientação, é em qual local que eu vou fotografar, porque a minha luz é o principal, é o que vai dar vida para a minha fotografia, né? Então, a primeira coisa é escolher um ambiente onde você vai fotografar. O planejamento, a composição, vai vir sempre depois, tá? Então, aí dentro da sua casa, qual que é o ambiente com mais luz? Ah, de repente é a varanda. Mas, nossa, Grace, eu vou fotografar na varanda? Por que não? Né? Se lá tem uma luz natural muito boa, coloque lá o seu produto numa mesinha adequada e fotografa lá. Ou, de repente, é uma cozinha, onde geralmente é mais arejada, mais ventilada, né? E por ter mais janela, mais portas, né? Vai ter uma luz maior. Tomar cuidado se o ambiente tem uma predominância de cor, para você não ter problema nos tons, né? Dá uma olhada também se, de repente... às vezes tem gente que acaba tendo tempo só de fotografar o produto à noite, né? A gente trabalha o dia inteiro, à noite vai fotografar eles para postar e divulgar tudo mais. Às vezes é legal você escolher um outro horário para fotografar, porque a luz artificial, aquela luz que a gente tem no teto, de abajur, em alguns pontos ela pode até ajudar a gente, por mais forte que ela seja, por mais potente que ela seja, mas não é uma luz de extrema qualidade. Então você vai perder aí na questão de... se você tiver um movimento na sua foto, de repente pode estar vai sair um pouquinho borrado porque não vai ter luz suficiente, ou a cor do seu produto vai mudar porque não vai ser luz suficiente também, ou vai ter muita sombra, né? E essa luz, por vezes, a luz da iluminação do ambiente, né, do teto, tá ali na luminária, você vai ficar embaixo dela, vai gerar uma sombra também, a sua sombra em cima do produto. Então, também é um ponto para a gente tomar cuidado, que a nossa sombra não fique em cima desse produto. Então, sempre posicionar o produto de forma mais diagonal e você ficar mais ao lado, para toda a luz ambiente que estiver chegando nele, chegue de frente, tá? Para você não bloquear essa luz que entra. E aí, para a gente iniciar, né, o processo de acabamento da nossa foto, é sempre editar as fotos, tá? Lembrando que editar as fotos não é aplicar filtro às fotos. Filtros a gente usa nas nossas fotos do dia a dia, né? Para corrigir, para dar uma cor diferente, um tom que a gente gosta. A edição de foto, a gente conhece aí vários aplicativos, softwares que podem estar ajudando nessa edição. Então, a gente tem Photopea, Lightroom, e tem outros similares também que são de celular, tem tanto para desktop quanto para celular, e você pode estar editando. Às vezes é um processo mais delicado, mas é bacana para você corrigir uma tonalidade que às vezes de repente escapou, uma sombra que ficou no seu produto, mas tudo que você evitar
do seu produto é melhor, tá? Então, todo o trabalho que você possa evitar de ter, né? Pá, deixa depois eu edito. Hoje a gente pensa muito assim, né? Ah, depois eu edito, depois eu corto, depois eu ajusto aqui. E às vezes a gente acaba pulando esse processo do pensar, né? Pensar no que eu já posso adiantar para não ter trabalho depois. Então, quanto mais planejado, mais bem orientado tiver aquele 90% antes da produção da foto, menos trabalho você vai ter, principalmente na hora de editar. E quando você começar a avaliar o seu material, então depois que você fotografou, pega a galeria do seu celular, olha todas as fotos. Às vezes a gente tem 5, 6, 10 fotos do mesmo ângulo, do mesmo produto. E a gente não precisa, né? Isso já gera demanda muito espaço no nosso celular, a gente já pode limpar isso, organizar. Já deixa selecionado o que você gostou, do que você não gostou, já tira. Vê qual ajuste precisa feito e com o passar do tempo, com a prática, esses ajustes você vai começar a corrigir antes, na hora de fazer, para não ter esse trabalho. Né? E seu olhar vai ficar mais seletivo, vai ficar mais crítico, e é aí que a gente tem a evolução da nossa qualidade, né? Sempre avaliando o nosso próprio material. E aí também aposentar o flash do celular, a gente já falou sobre isso, né, um pouquinho antes. O flash ele produz a luz dura, produz sombra, ele vai às vezes dar muito brilho, muito reflexo, principalmente se for um produto embalado, tá? Então se você fotografa até fazendo um anexo a tudo que a gente já falou, né? O produto embalado, se você tiver a possibilidade de tirar a embalagem dele, de repente colocar como um plano de fundo, como uma segunda camada, é bacana. Porque geralmente os produtos embalados eles vão ter um brilho a mais, né? Então, até mesmo às vezes a luz natural acaba dando reflexo, né? Acaba refletindo um pouco, dando um ponto cego aí na luz e tirando alguma informação. Então, coloca o seu produto para fora dessa embalagem. De repente, se essa embalagem tem um ponto principal, um ponto que é importante ser fotografado, tira uma segunda foto mais fechada da embalagem. Se ela é retangular, às vezes é desajeitada de colocar no nosso quadro, né, da nossa foto. Como eu falei, a gente fotografa com a tela aí retangular, mas às vezes o nosso produto é redondo. Como que a gente faz com isso? Então, aproximando mais, dando um corte, não há um problema. Se eu já expliquei como que é esse produto antes, tá? Então, as fotos com cortes, as fotos mais aproximadas, é legal que sejam fotos secundárias, tá? E por isso, lembrando também que usar o flash nas embalagens não é adequado, porque a gente vai perder um pouco de qualidade. Então, desligue ele mesmo e aproveite luz natural ou outras fontes de luz que você tiver aí disponível. Olha lá, a gente vai começar, já iniciei falando um pouquinho antes de corte, né? E a gente já vai dar continuidade nessa etapa. O corte é aquela regra que a gente sempre fala, ou é 8 ou é 80. Ou corta bastante para dizer que cortou, para dizer que aproximou, que era aquilo mesmo que você queria mostrar, ou não corta, né? Aquele corte onde só corta a cabecinha, a pontinha da embalagem, a gente sabe que foi um corte errado, né? Então, para quem vai fotografar um detalhe, fazer aquela foto secundária, um corte bem fechado é muito bem-vindo. A gente sabe que foi proposital, para mostrar, por exemplo, nessa foto a maquiagem, né? Na segunda, é aquilo que eu falei para vocês. A nossa foto é retangular e aqui a gente tem uma pizza. Mas a gente sabe que é uma pizza mesmo ela estando cortada, a imagem dela, né? Que às vezes fica difícil de encaixar ela aí. E aqui ela está muito bem representada. Tem um ponto de brilho ali, ou seja, tem uma iluminação também. A ambientação que tem atrás ali, o que está aparecendo atrás, está agregando a imagem. De um lado acho que é uma toalha azul, do outro, se não me engano, parece um pote, de repente, às vezes com massa, com recheio, com farinha, alguma coisa assim. Então, é a temática do mesmo produto, né? Então, se está vazando algum pontinho aí na sua fotografia, está ficando algum ponto que você precisa preencher com elementos, para você não ter tanto trabalho, preencha com elementos relacionados ao seu produto, tá? Para você facilitar e agregar valor aí à sua fotografia. Então, o corte, ou a gente corta bastante, ou a gente não corta nada, tá? E arrisca, faça um ângulo diferente, dá uma pesquisada se isso se usa, mostra a fotografia para alguém, olha, o que é isso? Se a pessoa identificou, se você deu uma pesquisada, viu que aquilo é comum de ser usado no seu produto, ok, né? Sempre a gente partir para o lado da pesquisa também, do bom senso, em saber se eu vou estar apresentando o meu produto de forma adequada ou não. Olha lá, mais um exemplo. Na primeira imagem a gente sabe que é uma bolsa, né? A gente olha, a gente vê que foi uma foto aproximada, onde cortou o rosto da pessoa,
lembrando dos cortes, né, que são permitidos na fotografia. A gente tem a parte de artesanal, né, onde tem esse detalhezinho pendurado, a alcinha, que é diferente também. Então, foi uma foto mais aproximada, justamente para mostrar esse detalhe. Então, o corte está ok, tudo bem eu aproximar e cortar nesse formato, não tem problema. Na segunda imagem, eu tenho aí quase tirando a pontinha da cabeça dela, né? Então, tá quase cortando a cabeça aí. Se eu precisasse imprimir essa foto, fazer um ajuste para impressão, subir em uma rede social, provavelmente eu teria mais problemas, porque na hora de adequar a imagem para o tamanho ideal da rede social, ou, enfim, do que você fosse fazer, ia acabar cortando mais ainda, né? Então, quando a gente utiliza a regra dos terços, que foi uma temática lá nas primeiras aulas, a gente já tem essa noção que é importante deixar uma margem em volta dessa fotografia. Então, em cima da cabeça da moça, seria ideal ter uma margem mais branca, nas laterais também, tá? Para não ter esse corte. Então, não ficou nem 8, nem 80, não ficou nem aproximado e nem muito aberto nessa fotografia. E aqui a gente tem um guia, tá? É um guia muito simples de como a gente pode cortar ou não na nossa fotografia. Mas se a gente está falando de produto, por que tem um boneco aí, né? Porque às vezes o nosso produto está em um modelo ou na nossa prestação de serviço tem alguém fazendo, né, alguma coisa, você precisa fotografar. Então, ali nas partes vermelhas, eu tenho os cortes proibidos, tá? Aqueles cortes que vão tirar membro. Então, vai tirar a orelha, vai tirar dedo, vai tirar o punho, né? Olha lá, a gente começa na orelha, depois eu tenho bem no meio do braço, no punho, nos dedos, ali na coxa, né? Tenho também ali mais abaixo do joelho, tenho no pé, né? Então, uma regra básica é, onde tem articulação, onde se movimenta, a gente não corta, porque senão dá a impressão que não tem, tá? E onde tem as marcas verdes, é onde está tudo bem cortar. Então, tá tudo bem cortar no meio da testa, porque a gente vai entender que quis dar uma aproximação no olhar, quis dar uma aproximação no detalhe do rosto. Tá tudo bem cortar abaixo do ombro. Então, você que às vezes vai vender um brinco, né, e você vai colocar na modelo esse brinco, não corta o pescoço, tá? Corta um pouquinho abaixo do ombro. Os braços, mesma coisa. Se você for colocar um braço manuseando o seu produto, veja o local certo para dar esse corte. E nos membros inferiores é mais para, de repente, para quem usa, né, a foto de prestação de serviço de corpo inteiro, ou de repente que vai aparecer mesmo na imagem. Então, com esse guia e esse checklist dessa aula, você consegue relembrar um pouquinho de tudo que nós falamos até aqui. Então, planejamento, composição, tons e luz. E agora, esse passo a passo para você não esquecer de nada, para ter uma boa foto, um bom produto divulgado e fotografado. Muito obrigada, Grace. Finalizamos aqui, então, o nosso curso, né? Eu tenho certeza, eu sempre digo isso porque são dicas tão preciosas, mas eu tenho certeza que com tudo isso que você apresentou aqui pra gente, quem está lá em casa já pode começar a fotografar o seu negócio e deslanchar nas redes sociais. Agora, finalizando aqui a nossa aula, vamos ver tudo que foi apresentado aqui hoje. Vamos para o nosso resumo. Hoje encerramos, então, o curso de fotografia com celular para o meu negócio com um checklist de todo o processo de produção fotográfica. A professora Grace também nos explicou quais os cortes não indicados e os ideais. Espero que você tenha aproveitado bastante. Continue com a gente, siga a TV Tech nas redes sociais, porque toda semana tem curso novo surgindo. Até a próxima!